E aí pessoal, bem-vindos ao canal Civilização Brasileira. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o bigodinho de Bonifácio. Pessoal, muito se tem falado sobre aqueles atos do dia 8 de janeiro de 2023, quando multidões ensandecidas invadiram aí os nossos prédios da República, destruíram um monte de coisa, depredaram um monte de coisa, imitando a invasão do Capitólio dos Estados Unidos que tinha acontecido um pouquinho antes. Desde que aconteceram, esses atos não saem mais do noticiário. Logo, eles vão completar 3 anos de aniversário e ainda são muito comentados. Para ser bem sincero, não é um assunto que me interesse muito, mas desde o primeiro minuto eu fui acompanhando as imagens que foram sendo divulgadas do vandalismo extremo que foi empreendido lá, né? O relógio de Dom João VI que foi destruído e outras tantas coisas cuja reconstrução vem saindo aí do nosso próprio bolso, né? Do dinheiro dos nossos impostos. Mas, pessoal, de todas as imagens que foram divulgadas daqueles atos, né, das depredações, etc., uma, em particular, me chamou muito a atenção. Uma pintura de José Bonifácio havia sido presenteada, agraciada com um bigodinho de Hitler. Então, imaginem a cena. Uma das pessoas que estava lá, naquela loucura coletiva e tal, né, se deliciando, destruindo um monte de coisas, simplesmente olhou para uma pintura de José Bonifácio e pensou, por que não pintar um bigodinho de Hitler aqui nesse velhote, né? Imagino que tenha sido isso que passou pela cabeça da pessoa, do cidadão, da cidadã. Agora, mais do que o fato em si, pessoal, o que me pareceu gritante foi a ironia da situação. Vocês já pararam para pensar nisso? No nosso bicentenário da independência, ou seja, 200 anos depois da independência, porque os atos foram ali no comecinho de janeiro, né? Então basicamente 2022 ainda. O patriarca da independência, o homem que foi o grande articulador da nossa independência, recebeu como prêmio um bigodinho de Hitler. Esse foi o grande prêmio de José Bonifácio, um bigodinho de Hitler. Mais irônico ainda, pessoal, é quando a gente para pensar que aquelas pessoas se diziam patriotas. Aquelas pessoas estavam ali, né, revestidas, né, com as cores da nossa bandeira nacional, né, muitas enroladas em bandeiras, né, e tudo mais. Então se diziam realmente patriotas. Essas pessoas, elas de fato creem que são patriotas. Então vamos reconstruir mais uma vez os fatos. Numa manifestação de pessoas ditas patriotas, uma dessas pessoas, provavelmente alguém que também estava com as cores verde e amarelas, né, também uma camisetinha da CBF, talvez até mesmo enrolado ali na bandeira nacional, viu o homem que foi o articulador de independência da pátria e pintou um bigodinho de Hitler no rosto desse homem. Vocês têm noção disso, pessoal? Eu acho que esse fato ele diz muito sobre a situação do Brasil atualmente. Na verdade, eu acho que não existe nenhuma imagem que ilustre melhor a situação do Brasil no século XXI do que o bigodinho de Bonifácio. É a imagem perfeita. É uma imagem que sintetiza tudo aquilo que o Brasil se tornou. Nós vivemos uma época de extrema desorientação aqui no Brasil. Uma época de extrema aculturação. A gente perdeu completamente o sentido da identidade nacional brasileira, da cultura popular brasileira. Agora, você que está assistindo pode me perguntar, mas Bonifácio é tão importante assim? E eu respondo o seguinte: Bonifácio não foi apenas o articulador principal da nossa independência, como ele tinha um projeto para o Brasil, pessoal. Essa é a grande característica de José
Bonifácio. Ele tinha um projeto nacional para o Brasil. E é justamente por causa desse projeto que ele foi tão rapidamente descartado. Porque vejam, num primeiro minuto, a ação do Bonifácio não contrariava aquele que era o principal interesse da Inglaterra, que queria ver o Brasil independente, e das elites brasileiras. Não contrariava, então estava tudo bem. A questão é, quando Bonifácio quis colocar o seu projeto em prática, passou a incomodar. Incomodou aqueles que queriam ver o Brasil de joelhos. Então ele foi rapidamente descartado. Tanto que uma coisa que impressiona muito é ver na sequência dos fatos a atuação cronologicamente pequena do Bonifácio, né? Basicamente circunscrita ali aos anos de 1821, 22, 23. Tanto que, se a gente olhar para isso de maneira superficial, a gente pode até pensar, nossa, mas Bonifácio de fato foi tão importante, né? A atuação dele ali foi cronologicamente tão breve, né? Dá para realmente dar tanta importância assim para ele? Mas daí, se a gente começa a estudar o dia a dia, o cotidiano dos fatos, a gente vê que a atuação do Bonifácio foi extremamente intensa. E aqui eu recomendo pela segunda vez aqui no canal a biografia que o Otávio Tarquínio de Souza fez do Bonifácio, para que a gente possa entender o dia a dia dessa epopeia da independência. Como o Bonifácio foi a figura central nesse processo. Então ele tinha um sonho para o Brasil. E esse sonho, esse projeto, ele foi recapitulado depois de algum tempo pela campanha abolicionista, no final do século XIX, e depois novamente pelo movimento trabalhista. A gente pode dizer, inclusive, que Bonifácio esboçou o primeiro grande projeto nacional de país que nós tivemos. Por isso é uma figura que não apenas precisa ser louvada, mas também precisa ser revisitada. Porque, pessoal, vou ser bem sincero aqui com vocês. Eu duvido muito que a pessoa que fez o bigodinho de Hitler conhecesse José Bonifácio. Duvido muito que ela soubesse que estava rabiscando ali, né, a figura do patriarca da independência. Eu duvido. E o fato dessa pessoa não saber que se tratava de Bonifácio, suponhamos que fosse assim, é por si só escandaloso. Tal como é escandaloso que gerações e gerações de jovens não conheçam essa figura tão grandiosa no nosso país. E assim, de fato, em torno da figura do Bonifácio foi construído todo um mito, certo? Ele virou uma espécie de figura mitológica da nossa pátria. Mas mesmo se nós despirmos o Bonifácio dessa aura mítica, nós vemos a tamanha importância que ele teve nos acontecimentos. E a tamanha importância que a sua memória ainda pode ter num projeto verdadeiro de emancipação do nosso país. E é por tudo isso que o bigodinho de Bonifácio é algo tão ilustrativo e que mostra muito bem, perfeitamente bem, o estado em que o nosso país se encontra. Já em 2023, eu comecei a escrever um texto sobre esse bigodinho de Bonifácio. Eu publiquei no meu blog esse texto em 2024 e agora eu vou ler esse texto para vocês. Nele eu comento um pouco mais, de maneira um pouco mais aprofundada, as minhas impressões sobre esse triste e curioso fato. Espero que vocês gostem, pessoal. O bigodinho de Bonifácio. Muito se falou sobre o 8 de janeiro de 2023. Na verdade, se tem um assunto que não desgrudou da mídia por tempos, foi justamente esse. Para ser bem sincero, não me interessei pelo tema em momento algum e não faço nenhuma questão de acompanhar os julgamentos, a CPI, etc. De tudo que as hostes bárbaras ensandecidas fizeram naquele dia, o que de fato me chamou a atenção não foi a depredação dos prédios públicos e nem a vandalização do relógio de Dom João VI ou do quadro de Di Cavalcanti, ainda que estas duas últimas me tenham doído. Mas um sutil sinal. Um dos símios desenhou um bigodinho de Hitler em uma pintura de José Bonifácio de Andrada e Silva, patriarca da independência.
É óbvio que seria forçar a barra demais imaginar que o arisco e arteiro primata tenha feito o desenho por necessidade de extravasar emotivamente uma crítica pessoal e bem embasada ao patriarca. O unicamente possível é que o cara sequer sabia quem era o homem da tela que estava rabiscando. Só devia estar lá, passeando, inebriado em animalesca loucura coletiva, e, na falta de outro relógio de mais de 200 anos para destruir, viu o quadro e pensou: hehe, vou desenhar um bigodinho de Hitler nesse velhote, como sou contestador do sistema. Partirei desse pressuposto, correto ou não. É escandaloso, por si só, o fato de um cidadão brasileiro maior de idade desconhecer a figura de José Bonifácio. Mas, mais do que escandaloso, é irônico que provavelmente o símio também estivesse trajando uma roupa verde e amarela, certamente da ilibável CBF, e possivelmente até mesmo estivesse enrolado na bandeira nacional quando sentiu necessidade de mostrar ao mundo a sua estupidez. Provavelmente se tratasse de uma pessoa que se dizia, entre aspas, patriota, como era o caso da maioria dos seus colegas de rebeldia tardo-juvenil. Recapitulemos a imagem. Uma pessoa auto-intitulada patriota, trajando as cores nacionais e segurando a bandeira do país, desenha um bigodinho de Hitler em uma pintura histórica do principal articulador da independência brasileira. Eis a imagem da tragédia brasileira. Não posso negar que foi uma forma belíssima de coroar o ridículo bicentenário da independência, ocorrido exatamente 4 meses antes. O Brasil, afinal, celebrava 200 anos de país politicamente independente. E quais foram as grandes comemorações? Os grandes eventos de memória? O que o governo, entre aspas, patriota, fez para homenagear tão belo e único aniversário? O presidente Médici, tão admirado por membros do dito governo, fez, na comemoração dos 150 anos, dentre outras coisas, uma mini-copa da independência, que, por deliciosa ironia do destino, teve em sua final Brasil versus Portugal. Mais criativo, não? A ironia da tragédia não tem fim. Bonifácio, que há 200 anos estava trabalhando dia e noite pela afirmação da soberania brasileira, recebeu, 200 anos depois, um bigodinho de Hitler como prêmio. A questão, caro leitor, é mais preocupante do que aparenta. Como pode um povo desconhecer tão aberrantemente a sua própria história? O mais terrível é que as novas gerações tampouco sabem quem foi Bonifácio. Nas aulas de história, a independência costuma ser tratada como um mero, entre aspas, processo histórico. Afinal, os heróis nacionais não passam de figuras, entre aspas, construídas artificialmente. Sim, vá dizer para um cidadão norte-americano, do balconista do McDonald's ao seu acionista majoritário, que Washington, Franklin e Lincoln não passam de construções históricos-sociais. Vá dizer ao cidadão chinês que Mao Zedong é construção histórico-social. E, é claro, digo mesmo de Napoleão a um francês, de Churchill a um inglês e de Khomeini a um iraniano. Ao comentar-se a nossa independência, Bonifácio ganha, quando muito, uma menção honrosa, que não tarda a evaporar na mente do aluno. Muito pouco para um homem que tinha um verdadeiro projeto de país e que, justamente por isso, foi posto para trás no momento oportuno. A energia e o espírito de liderança de Bonifácio eram úteis para a superação do jugo português, mas o seu propósito de impor o interesse nacional acima dos interesses particulares já não correspondia às expectativas das elites, plenamente satisfeitas com a dependência econômica. Descartado por suas virtudes em 1823, Bonifácio tem seu esforço recompensado com um bigodinho de Hitler em 2023. Voltando aos bárbaros, urge perguntar: que tipo de patriotismo é esse? A resposta foi dada por Alberto Torres há uma centena de anos, o que demonstra que pouco evoluímos nesta questão. Em meio à República Velha, Torres denunciava o vão patriotismo sentimental, expresso em gestos homéricos sem qualquer relação prática com a realidade. Eis algumas citações extraídas do livro O Problema Nacional Brasileiro. Abre aspas.
O nosso patriotismo precisa exprimir-se, nesta hora, em termos diversos do cunho romântico, da feição emocional, que só vibram em transes de exaltação, que só apresentam à mente, como imagem e expressão do amor à pátria, a ideia da guerra, do sacrifício, da luta física. Fecha aspas. Abre aspas. Não admira que o patriotismo evite contemplar a verdadeira situação da pátria e corra à invocação litúrgica da bandeira, que esqueça o Cristo e apegue-se à cruz, que abandone a terra e a gente e condene a prole às misérias, delirando de êxtases místicos ao som do hino nacional. Fecha aspas. Abre aspas. A substituição das imagens e dos símbolos às realidades é sinal de enfraquecimento do espírito. Fecha aspas. É possível que haja diagnóstico mais certeiro? Aqui na crítica de Torres não se contemplam apenas os ridículos atos do 8 de janeiro, mas basicamente todas as manifestações ditas de patriotismo que despontaram no Brasil desde 2014, sob a sombra tutelar do Pacto da Fiesp. Repito, um século depois da crítica de Torres, que no mesmo libelo critica a mania brasileira de copiar instituições estrangeiras, nós continuamos vítimas radicalmente dos mesmos males. Sob o véu do patriotismo sentimental, entregamos o nosso país, o esfacelamos e afogamos cada vez mais qualquer chance de reerguimento. O Bonifácio com bigodinho de Hitler é a ridícula caricatura daquilo que se tornou o Brasil, da profunda ignorância na qual todos estamos submergidos e, é claro, da situação de subdesenvolvimento e dependência. Triste país o nosso. Augusto Rodrigues, 7 de setembro de 2024. Texto escrito em 2023.